palavra de Deus hoje nos mostra dois quadros que fazem um contraste. Primeiro é Salomão, rei do povo de Israel, que prometeu servir ao Deus único de Israel, que construiu o primeiro templo para ele. No fim da sua vida, apesar da sua grande sabedoria e de todos os dons que recebeu de Deus, nós vemos ele se voltando para a idolatria, para os deuses estrangeiros que foram introduzidos no seu reino pelas inumeráveis mulheres que ele tomou como esposas, porque naqueles tempos também fazia parte da segurança política, principalmente tendo em conta aquele pequeno reino de Israel, conseguir alianças com os reinos, com os reis em torno daquela região, e isso se fazia, uma das formas principais era por meio do casamento, né? Então ninguém ia atacar um membro da própria família, então o casamento era a forma de aliança mais segura entre os reis. E Salomão acabou, por esse contrato com os diversos reis, tomando diversas esposas, e cada uma vinha com a sua cultura, com a sua crença, e através disso foi entrando também. Salomão, querendo agradar as suas esposas, foi construindo templos para esses deuses estrangeiros. E aqui no Evangelho a gente encontra um quadro contrário. A mulher estrangeira não faz parte do povo de Israel, ela é uma mulher sírio-fenícia, daquele povo que lá pelas tantas invadiu a Palestina, que vinham da Grécia, os fenícios, e provavelmente com alguma religião, alguma coisa completamente diferente daquela que tinham os filhos de Israel. Mesmo assim, ela fez esse ato de fé tão grande, cheio de confiança em Jesus Cristo, confiando ao ver como Deus se manifestava a sua força, seu poder, sua autoridade através de Jesus. E ela vai insistindo. As demais versões do Evangelho falam dessa insistência dela e de como os próprios discípulos pediam a Jesus: já manda embora essa mulher, que ela está nos atormentando sem parar. A oração insistente da fé, que Jesus recomenda. Jesus não nos recomenda fazer orações demoradas, como se Deus fosse nos atender pela quantidade de palavras, mas sim nos recomenda a oração insistente, porque a insistência vai abrindo o nosso coração à graça que Ele quer nos dar. Santo Agostinho fala disso, naquela sua carta à proba sobre a oração. Ele diz isso: não é que Deus não nos escute a primeira vez, não é que Ele queira só por maldade demorar em nos atender, é que nós ainda não estamos preparados, o nosso coração é pequeno. Então Ele permite que a gente vá alargando o nosso coração através da oração, através do pedido insistente e perseverante. Aí quando a gente já tem o coração alargado, Ele está pronto para nos conceder aquela graça de modo que ela dê fruto na nossa vida, Como se a gente quer uma árvore pequena, a gente coloca num vaso pequeno, Como os japoneses com a árvore bonsai,
Se a gente quer que uma árvore cresça grande, a gente tem que colocar ela num lugar amplo, para ela crescer. Então assim Deus quer que as graças dele cresçam em nós. A mulher lembra de um episódio que fazia parte do cotidiano. As pessoas, quando comiam numa mesa, na época de Jesus não existia talher, não existia colher nem garfo. As pessoas comiam com a mão, né? E que bonito aquele tempo que a gente podia finalmente comer com as mãos, né? Então, comiam com as mãos e depois, como fazer com a mão lambuzada, né? Que não tinha guardanapo. Então eles pegavam o miolo do pão e colocavam, né? Limpavam os dedinhos com o miolo do pão. E depois sempre na casa tinha os cachorrinhos, eles iam dando para os cachorrinhos aquele miolo com aquele tempero, né, dos dedinhos deles. Então Jesus diz isso, né, porque ele disse: eu fui chamado em primeiro lugar para aqueles da casa de Israel, ou seja, aqueles com quem Deus fez a aliança, e que um pouquinho como Salomão tinham esquecido da aliança com Deus. Então, Jesus é chamado a restaurar a fé deles em primeiro lugar. Mas aí vem essa mulher com um testemunho de fé tão grande que entra na imagem de Jesus. Ele diz: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e jogar os cachorrinhos. E ela disse: mas os cachorrinhos também comem aquele miolo que os filhos jogam para eles, né? E é isso que eu estou pedindo para mim. E é tão bonito como no Evangelho Jesus elogia, faz 2 elogios para a fé de uma pessoa. Quando ele encontra uma pessoa com muita fé, ele diz: que grande é a tua fé. Ele diz isso para 2 pessoas e nenhuma delas era do povo de Israel. Uma era o centurião romano que pediu a cura do seu servo, e a outra é essa mulher Cirofenícia, que pede a cura, a libertação da sua filha. E justamente para esses 2 que não fazem parte do povo de Deus, eles demonstram, eles manifestam uma fé maior do que aqueles que conheciam a Bíblia, que conheciam as promessas de Deus, que faziam parte do povo que fez aliança com Deus. Então, isso também serve para nós, que a gente não fique atrás de ninguém na fé, que a nossa vida de fé, ela não se torne uma vida rotineira, corriqueira, onde vai apagando aos poucos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor a Jesus Cristo. Vamos pedir nessa Eucaristia, que é a mesa dos filhos, que Ele aumente cada vez mais a nossa fé e que a gente também possa ser no mundo essas migalhas que caem da mesa, onde nós possamos também alimentar tantas pessoas no mundo que precisam da luz da fé.